tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir e aplauda com alegria. Vamos nos sentando e vamos cantando juntos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, em meu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, no meu coração. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos propõe uma série de meditações muito oportunas para o início deste acampamento de oração para as famílias, um acampamento de oração para as famílias que é celebrado durante o ano sacerdotal. Nós estamos no ano sacerdotal proclamado pelo Papa Bento XVI. Vamos então seguir passo a passo a liturgia da palavra e nos colocar nessa atitude de escuta. É o Senhor quem nos dirige a palavra, é Ele quem fala. E que isto seja verdade em todos estes dias do acampamento de oração. Que cada pregação que nós vamos ouvir seja verdadeiramente Deus que fala. Peçamos a Deus que os pregadores fiquem todos calados e seja Deus a falar. Porque é isso que acontece quando o verdadeiro profeta fala. Quando o profeta fala, é sinal de que ele está calado, porque é Deus quem está falando. Então vamos abrir o nosso coração para Deus que quer nos dirigir uma palavra que nos salva, que nos resgata. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Samuel. Uma história trágica e conturbada, a história de Saul e de Davi. Aqui seria interessante nós nos colocarmos um pouco no contexto. Estes dias passados, aqueles que participaram da missa diária puderam acompanhar a história de Davi e de Saul, mas seria importante recapitular para realmente colhermos a dramaticidade daquilo que está sendo vivido. Saul foi o rei de Israel escolhido por Deus. E era um homem verdadeiramente escolhido, dotado em vários e múltiplos sentidos. Até mesmo fisicamente, o livro de Samuel faz questão de salientar que Saul era um homem bonito e que ele foi escolhido por Deus. A primeira cena que nós vemos no livro de Samuel sobre Saul, ele está obedecendo seu pai, ele está filialmente, piedosamente
cumprindo uma ordem do seu pai, e foi buscar um animal que tinha se perdido. É ali que Saul se encontra com Samuel, e Samuel então recebe de Deus a mensagem: é este o meu eleito, é este que eu quero para conduzir o povo de Israel. O profeta então unge Saul. Saul é verdadeiramente ungido. Só que acontece que, infelizmente, o Saul obediente se deixou levar pela vaidade. Aqui que está o grande drama de Saul. E vocês sabem que a vaidade, ela é capaz de enlouquecer uma pessoa. E de fato, enlouqueceu Saul. É isso que nós vemos na história desse rei. Ele não somente era boa pinta, bonitão, etc., mas tornou-se rei. Uma razão a mais de ser vaidoso. Uma razão a mais de se encher de vanglória. Porque vocês sabem o que é a vanglória. A vanglória é uma glória vazia, uma glória sem fundamento. É nós aplicarmos a nós mesmos uma glória que na verdade pertence a Deus. Eu me lembro quando eu era criança, e naquela época havia muito essa coisa de concurso de Miss, não é? Hoje ainda existe, mas se fala muito menos do que na minha infância. Na minha infância, então, estava lá em Cuiabá, acho que eu devia ter 11, 12 anos de idade, e estava tendo o concurso de Miss Mato Grosso. Aquele engarrafamento e nós passando na frente do ginásio. Eu estava no carro de uma vizinha, e essa vizinha, irritada com aquele trânsito, começou a esbravejar e dizer: eu acho tudo isso uma grande bobagem. Essa história de concurso de Miss é uma grande bobagem. E a filha dela, que estava no banco da frente, eu no banco de trás ouvindo, disse: por que, mamãe? Por que uma grande bobagem? Porque é um bando de mulheres se envaidecendo de uma beleza que elas não fizeram nada para merecer. É puro dom e pura graça de Deus. Aquilo ficou marcado no meu coração de adolescente. E depois, mais tarde, já depois de padre, quando eu estudei o que era a vaidade, aquilo me brotou na lembrança, na memória. De fato, a vaidade é isso. Eu atribuir a mim uma glória que pertence a Deus. Se aquelas moças eram bonitas e são bonitas, essa glória é devida a Deus, que na sua bondade agraciou com esses talentos aquelas pessoas. Se envaidecer e achar que aquilo é mérito próprio, é vaidade, é vanglória, é glória vazia. Saul também, tudo recebeu de Deus, tudo recebeu do seu Pai do céu. Saul recebeu a beleza física, mas não somente isso, recebeu a eleição, recebeu a unção, recebeu a tarefa de ser o rei, aquele que governa Israel. E no entanto, apesar de ele não merecer nada disso, apesar de ser pura escolha de Deus, Saul começou a inchar de glória, a inchar de vaidade. E começou a desobedecer a Deus, desobedecer o seu profeta, desobedecer Samuel. E assim foi. Samuel começou a dar instruções e Saul desobedecia. Quando Saul já tinha desobedecido pelo menos umas 2 vezes ao profeta, Deus chegou e disse: olha, esquece, desiste desse, porque esse daí realmente se perdeu. Se perdeu com a vaidade, se perdeu porque a cabeça dele, né? Ele montou a cabeça, agora acha que é alguém, ele acha que é importante. E então Deus foi em busca de um outro e escolheu o pequeno Davi.
que era até um menininho bonitinho. A Escritura também descreve Davi como sendo bonito, ruivo, etc. Mas era um menininho. Pelo jeito ele não era muito aparentemente valoroso, porque quando Samuel foi escolher o novo rei, ele pensou em todos os outros filhos de Jessé, menos em Davi, que era o mais fracote. Deus então deixa de lado o vaidoso e escolhe o fraco. O fraco que confia em Deus. E Davi demonstra essa sua confiança em Deus enfrentando Golias, um gigante imenso, com as suas pedrinhas. Ele vai lutar e luta na confiança de Deus, confiando em Deus, não confiando na sua força, não confiando no seu valor, mas confiando na bondade de Deus. É aí que então acontece a grande virada da história. O povo começa a ver que Davi tinha valor, um valor dado por Deus. E o povo começa a cantar as glórias de Deus através da ação de Davi, comparando Davi com Saul. É interessante isso. Isso é uma das coisas importantes para nós notarmos a respeito da vaidade. Quanto mais a pessoa se exibe, quanto mais a pessoa se vangloria, parece que mais ela cai com a sua fama, mais o povo começa a olhar, é um vaidoso, esquece, né? Não dá atenção para ele não. As pessoas até ficam olhando assim, fazendo piada, quando uma pessoa se pavoneia, se exibe muito, né? Aquilo vira objeto de chacota. Pois bem, o povo começa a comparar Davi com Saul. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí é que então a vaidade de Saul chega ao nível da demência. Davi, que nunca fez nenhum mal contra Saul, começa a ser perseguido por Saul. Saul começa a ver naquele pequeno menino um inimigo que ele quer matar. Aquele menino vai crescendo, ele vê um rapaz, mas mesmo assim ele deseja matar Davi porque vê nele um adversário. Tenta matar Davi 2 vezes, jogando uma lança contra ele. Lá estava Davi, né, tocando harpa. Davi era da Canção Nova, né? Vocês sabem disso? Que o rei Davi era da Canção Nova? Lá estava ele tocando harpa, compondo as suas músicas, os seus hinos, os seus salmos, os salmos de Davi. Lá estava Davi cantando a Deus os seus louvores e Saul jogando lanças contra ele. Graças a Deus parece que Saul não era só vaidoso, ele era ruim de pontaria. Tentou 2 vezes, não conseguiu. Davi então foge. E é aí que nós chegamos no ponto da leitura de hoje. Na leitura de hoje, nós vemos Saul que reúne 3.000 homens para ir contra Davi. Imagine só, 3.000 homens escolhidos para perseguir Davi. E no entanto, quando Deus está do lado de uma pessoa, Ele está do lado da pessoa mesmo, né? E Deus foi e entregou Saul ali, nas mãos de Davi. Aquele homem vaidoso, que se orgulhava, que se jactava, que se exibia, é colocado numa posição vergonhosa por Deus. Saul entra numa caverna, numa toca, para fazer as suas necessidades. Imagina que cena mais vergonhosa. Tem posição mais vergonhosa do que essa, né? Era um rei, mas num trono diferente, né? Lá estava Saul fazendo suas necessidades, e naquela posição vergonhosa, imaginem como teria sido uma vergonha, uma coisa incrível, ignominiosa, se Davi
matasse Saul naquele momento, naquela situação vexatória, como seria? Meu Deus! Mas Davi não era somente um ungido de Deus. Davi tinha um coração de filho. Quando Davi corta o pedaço do manto de Saul, ele já se sente culpado de cortar o manto. Nem tinha triscado em Saul. Se sentiu culpado de cortar o manto. E aí é que se revela a beleza. Gente, nessa leitura, nessa primeira leitura, Davi já não é mais Davi. Davi é o próprio Jesus. Davi é o coração de Cristo que perdoa o inimigo. Davi aqui é a antecipação de Cristo. Davi é o sinal do Filho de Deus que virá, o Rei da Glória, o ungido, o Cristo, o ungido de Deus que virá para perdoar o inimigo. Pois bem, Davi perdoa o seu inimigo. Deus entregou o inimigo na mão de Davi. E, inclusive, Davi até encontrou uns teólogos para justificar o assassinato de Saul. Vocês podem ver na leitura, os homens de Davi dizem assim: esse certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. São teólogos dizendo assim: olha, Davi, é Deus, é a vontade de Deus, vai lá, manda ver, manda brasa. Desce a espada nele, mata sem dó, manda ver. Pois bem, Davi tem coração de filho. Davi sabe ser um súdito. Davi sabe obedecer ao rei iníquo, injusto, criminoso. Davi respeita Saul. Eis aí, meus irmãos, escândalo aos nossos olhos. Davi respeita Saul. Qualquer um de nós teria dito: não, é verdade, ele não tem por que respeitar, porque Saul desobedeceu a Deus, porque Saul está no pecado. Eu não devo nenhum respeito a este rei. Ele não merece, ele é um pecador. Eu não vou obedecer, eu não vou respeitá-lo. E no entanto, Davi respeita e diz no seu coração que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor. Isso virou música, né? Davi é da Canção Nova, né? Vocês sabem que Davi era da Canção Nova. Davi um dia pegou a sua harpinha e fez um salmo, onde ele diz: Nolite tangere Christos meus, não toqueis nos meus ungidos. É um salmo de Davi. Quando ele cantou isso, ele estava cantando não a sua autodefesa, dizendo: veja, eu sou ungido de Deus, não toquem em mim. Ele estava tocando exatamente o drama que ele viveu de não tocar em Saul, que era ungido de Deus. Saul, que não merecia ser respeitado, foi respeitado por Davi. Pois bem, quando finalmente Saul sai e Davi se revela e grita para ele ao longe, dizendo: olha, eu podia ter matado você. Vejam como é que Davi trata Saul. Ele chama ele de pai. Aquele homem, sem vergonha, pecador, injusto, que tentou matá-lo 2 vezes e não matou porque não conseguiu, Davi chama de pai, porque era o rei, porque era a autoridade. Você está entendendo? Essa leitura de hoje é um comentário belíssimo ao 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Que forma bonita de começarmos um acampamento de oração para as famílias.
honrar pai e mãe. Honrar essa figura paterna. Se você for no catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar que esse mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento de Deus, e é neste mandamento que se comenta o respeito às autoridades, por exemplo. Dentro da moral católica, o desrespeito para com as autoridades constituídas quando elas estão exercendo legitimamente o seu poder, é um pecado contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Interessante isso. Pois bem, exatamente aqui, Davi chama Saul de pai. E é interessante também que Saul chama Davi de filho. É esta a voz do meu filho Davi? Nós estamos aqui diante de um relacionamento de pai e de filho. Por quê? Por que é esta a atitude de Davi e por que isto é uma luz para as nossas famílias? Deixa eu explicar para vocês. Todos os pais da face da terra, inclusive o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, José, todos os pais estão marcados pelo pecado. As mães, nem todas, tem uma exceção, Maria Santíssima, imaculada. Mas Jesus, que tinha uma mãe imaculada, tinha um pai adotivo, pecador. Santo, sim, São José, pelo amor de Deus. Mas pecador no sentido de que marcado pelo pecado original. De que ele tinha a mancha original, coisa que Maria não tinha. Portanto, meus irmãos, se existe uma coisa importantíssima para a nossa saúde espiritual, para o seu bem espiritual, é você aprender esta lição de Davi. Você, não me importa que idade você tem. Você pode ter 10 anos de idade, você pode ter 100 anos de idade. Você precisa perdoar o seu pai. Isto é uma missão, é uma tarefa para a sua vida e para a sua saúde espiritual. Davi sabe muito bem que Saul é vaidoso. Não somente é vaidoso, a vaidade cresceu tanto que Saul se tornou paranoico. Você sabe o que é paranoia? Paranoia é uma doença mental, onde a pessoa se acha o centro do mundo e ela acha que tudo que acontece no mundo de ruim é contra ela. O cara, né, tem duas pessoas cochichando ali no fundo, ele diz, estão falando mal de mim. As pessoas nem estão falando dele. E ele acha que estão falando de mim. Saul era tão vaidoso que ficou paranoico. Ele achava que Davi estava fazendo de tudo, estava fazendo um complô para derrubá-lo do trono. E no entanto nós estamos vendo aqui que Davi nem pensava nisso, que Davi não pensava em destronar Saul. Davi tinha sido eleito, tinha sido ungido por Deus, mas Davi estava disposto a fazer aquilo que de fato ele fez, esperar a morte de Saul para então assumir como rei. O rei Davi só assumiu como rei de Israel depois da morte de Saul. E não foi Davi quem matou Saul. Foi Saul que na sua demência vaidosa e na sua loucura final cometeu suicídio. O capítulo final da triste história de Saul é este: que Saul estava numa batalha, vendo que ele iria perder a batalha, ele não podia, ele não aguentaria ver a sua derrota. A vaidade dele não suportava a derrota, então ele se mata, porque prefere se matar do que ver a derrota, do que ver a sua vaidade destruída, o seu orgulho destruído. Meus irmãos, Saul é levado pela vanglória, pelo orgulho, pela vaidade, a tal ponto que ele fica demente,
louco. Começa a ver fantasmas onde eles não existem. Começa a ver que Davi está armando complôs contra ele, quando na verdade Davi não estava fazendo isso. Começa a perseguir Davi, a querer matar Davi, a tentar matar Davi. Armar 3.000 homens para ir contra Davi, paranoico, completamente, demente. O vaidoso não enxerga a verdade. Até a demência final do suicídio. Até a demência final. Quantas pessoas? Gostaria de dizer uma palavra aqui para as pessoas que são tentadas de suicídio. As pessoas que têm tentação de suicídio. Deixa eu dizer para você. Você diz para a sua família, eu penso no suicídio. Quantas vezes pensei no suicídio? Então deixa eu falar para você, eu vou falar para você agora. Todo mundo passa a mãozinha na sua cabeça porque você ameaça suicídio. Deixa eu dizer para você, você é um vaidoso. Você é um orgulhoso sem vergonha. Por quê? Por quê? Porque você se acha o coitadinho do universo. Padre, por que é que isto foi acontecer comigo? Como que estas desgraças e misérias, né? Como é que Deus permitiu isso comigo? Meu irmão, você está vendo o que está acontecendo no Haiti? Você está vendo a tragédia daquelas pessoas, milhares de pessoas necessitando de ajuda? Você não está nessa situação e, no entanto, o dodóizinho está pensando em tirar a sua vida, a sua própria vida. Por que que isso foi acontecer comigo? Tantas pessoas valorosas estão lá no Haiti, enfrentando sofrimento, nenhuma pensando em tirar a vida, todas elas enfrentando aquilo que Deus colocou na sua história, porque nós não escolhemos nossa vida, nós não escolhemos o tempo em que nós vamos nascer. Se eu tivesse que escolher a minha vida e o tempo em que eu nasceria, certamente eu não nasceria no século XX do jeito que eu nasci. Eu não queria nascer num século conturbado como o nosso. Eu não queria nascer num mundo de cabeça para baixo como é o nosso. Se eu tivesse que escolher um tempo para nascer, eu escolheria um tempinho melhor, onde as coisas fossem mais, cristãs, a gente tivesse uma vida mais cômoda, não tivesse que lutar tanto como a gente tem que lutar hoje em dia, sei lá eu, mas não nos é dado escolher o tempo em que vamos nascer, não nos é dado escolher aquilo que iremos enfrentar na nossa vida, a nós simplesmente cabe decidir o que fazer do tempo que nos é dado, o que fazer da vida que nos é dada. É esta vida que recebemos, inclinemos nossa cabeça diante da sabedoria de Deus, e não fique aí bancando o dodói. Porque eu? Sei lá, a pessoa está com câncer, ou então a pessoa bateu o carro, ou então, sei lá, a pessoa está passando por uma dificuldade, e a pessoa estava dizendo, porque eu? Abra as páginas dos jornais, você vê desgraças todos os dias e nunca chorou, agora que é com você, você fica dizendo, porque eu? Porque você se acha melhor do que os outros? Porque você vê os jornais e diz, tudo bem, com os outros não tem problema, porque eu sou especial. Mas quando bate na sua porta, você diz, porque eu? Porque você é vaidoso. Porque você é orgulhoso, porque você acha que você é melhor do que os outros. Ponha os seus pés no chão e compreenda. Você é gente igual aos outros. E a nós toca a nós, cabe a nós enfrentar a vida tal qual ela nos é dada. Não cabe a nós escolher a vida que nos é dada viver. Cabe a nós reagir na obediência, na ação de graças, na paciência, na perseverança, na luta contínua. É isso que cabe a nós. A obediência a Deus na vida que nos é dada. O vaidoso acha que ele é melhor do que os outros. O orgulhoso acha que ele é melhor do que os outros. Se acha especial. Todo mundo pode ter doenças, eu não. Em toda família pode ter divórcio, na minha não. Em toda família pode ter gente que mexe com droga, na minha isso não pode acontecer. Aí quando acontece, o dodóizinho fica dizendo, eu vou tirar minha vida porque eu não aguento mais.
Deixe de ser vaidoso e seja gente. E aceite ser gente como os outros. Carregue a sua cruz e siga o Cristo na direção da ressurreição. Essa é a palavra de Deus para você. Carregar a cruz e seguir o Cristo. Davi não ficou reclamando. Davi não ficou impaciente. Davi não ficou dizendo, puxa vida, eu fui ungido. Puxa, quando é que esse cara vai morrer para eu poder assumir como rei? Deixa eu dar uma apressadinha, vamos matar aqui. Não, ele não faz isso. Ele aceita. E não somente, ele tem paciência e ele perdoa. Porque ele sabe que de alguma forma, Saul, sendo o seu predecessor, é seu pai. É aquele que veio antes dele. Davi não é filho biológico de Saul, mas ele se sente da família de Saul. Não somente isso, ou seja, Davi se casou com uma filha de Saul, Mical. Não somente isso, Davi tinha uma amizade imensa com um filho de Saul, Jonathan. Ele se sabia de casa, ele se sabia de família e ele se sabia filho de Saul, porque Saul era o rei de Israel, era o ungido do Senhor. Mesmo que esse ungido não prestasse, mesmo que esse ungido fosse um traidor, Davi o respeitou. Nós estamos no ano sacerdotal. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês sabiam que os padres são pecadores? Vocês sabiam? Ah, o que é isso? Eu achando que estava dizendo uma novidade para vocês. Nós sabemos desde sempre que os padres são pecadores. Nós sabemos disso. Mas sabemos também que eles são ungidos de Deus. Não gostaríamos que os nossos padres se metessem em escândalos. Não gostaríamos que os nossos padres se metessem em pecados, principalmente pecados sexuais pavorosos que clamam aos céus. Quantas e quantas vezes nós lemos atônitos manchetes de envolvimento em pedofilia e problemas desse gênero. Misericórdia. Misericórdia. Nós não gostaríamos que os nossos padres se envolvessem nisso, e rezamos. E Bento XVI convocou este ano sacerdotal exatamente para que os fiéis, de joelho nos chãos, rezem e peçam a Deus a conversão dos sacerdotes. Por favor, peçam, clamem a Deus a nossa conversão. Nós, sacerdotes, precisamos nos converter. Eu, Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, eu preciso me converter. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pecador. Se eu tivesse juízo, eu não estava aqui celebrando missa. Por quê? Porque eu sei que eu não mereço. Agora Deus tira o juízo da gente e faz a gente ser padre. Mas a gente é padre por misericórdia de Deus. É padre por misericórdia de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa a respeito dos sacerdotes, dos ungidos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique escandalizado, mas eu vou dizer. Se eu tivesse que escolher, graças a Deus eu não tenho que fazer essa escolha, mas vamos supor que Deus me desse uma escolha e dissesse assim: olha, Padre Paulo, o senhor tem que escolher. Na hora da sua morte, você vai escolher uma dessas duas pessoas para estar ao seu lado. Na hora da sua morte, o que é que você prefere? Você prefere ter do seu lado a Virgem Santíssima Imaculada? Ou você prefere ter do seu lado um sacerdote pecador, pedófilo, escandaloso, em estado de pecado mortal? Quem que você prefere ter do seu lado na hora da morte? Eu não pestanejaria duas vezes, eu diria: eu quero o sacerdote. Por quê? Eu não tenho que escolher, porque graças a Deus eu posso ter
um sacerdote e a Virgem Maria, os dois do meu lado. Você está entendendo? Que graças a Deus eu posso ter um sacerdote e a Virgem Maria. Mas se eu tivesse que escolher, se nosso Senhor dissesse assim: olha, Padre Paulo, não tem jeito, você só tem essa escolha, ou escolhe um ou escolhe o outro, eu diria: eu quero um padre, por pecador que ele seja, por miserável que ele seja. Por quê? Porque somente um padre me dará absolvição na hora final da minha morte e me abrirá a porta do céu. Eu prefiro um sacerdote do meu lado. É essa a nossa fé. Veja, nós estamos trabalhando na igreja e fazendo todo o esforço do mundo para que nós tenhamos cada vez mais sacerdotes mais fiéis e mais santos. Eu trabalho no seminário, com a graça de Deus, já há 15 anos. E graças a Deus existem inúmeros sacerdotes trabalhando e um esforço imenso da igreja para que nós tenhamos sacerdotes melhores, sacerdotes mais santos. O esforço está sendo feito. Só que acontece o seguinte: acontece que nós precisamos renovar a nossa fé nos ungidos de Deus. A igreja não aprova o pecado dos sacerdotes. Quando um sacerdote cai num pecado terrível de pedofilia, a igreja faz questão de dizer: aquele homem é um mau sacerdote. Você está entendendo? Aquele homem caiu, sim, mas não caiu porque ele é padre, não caiu porque ele está sendo um bom padre, ele caiu porque ele está sendo um mau padre, ele caiu porque ele está sendo infiel, ele caiu porque ele está desobedecendo a Deus e a sua igreja, ele caiu porque ele está profanando o sacerdócio. Isso está bem claro para todo mundo. Agora, acho gozado, a igreja parece que é a única instituição no mundo que tem que pagar pelos seus próprios traidores. Qualquer outra instituição que tivesse um traidor, todo mundo diria: puxa vida, coitada dessa instituição, né? Passaram a perna nela, colocaram um traidor lá dentro. Qualquer instituição, as pessoas reagiriam assim, a igreja não. A igreja tem um traidor sem vergonha, que trai o sacerdócio e trai os mandamentos de Deus, e aí, o que é que o pessoal diz? Está vendo? Olha aí a igreja católica. Mas meu irmão, você já viu a igreja católica alguma vez ensinar a pecar contra a castidade? A igreja católica é a única instituição, deixa eu repetir aqui bem clarinho, a igreja católica é a única instituição neste país que diz às crianças e aos jovens: não tenha relação sexual antes do casamento. Os criminosos estão colocando aí camisinha na mão das nossas crianças, dos menores de idade. E é a igreja que tem que pagar o pato. A igreja prega, diz, suplica, faz de tudo. E diz aos menores de idade, aos que não estão na idade de casar: não faça sexo antes do casamento. Você já viu a igreja católica dizer outra coisa? É essa a pregação da igreja? Se tem uma instituição que está protegendo os nossos filhos contra a pedofilia, é a igreja, com a sua pregação, com a catequese, com o ensinamento da castidade. E no entanto, o que fazem? Colocam em cima da igreja a culpa exatamente do contrário daquilo que ela faz. Porque infelizmente, existem traidores nas fileiras do sacerdócio. Existem traidores da igreja, traidores do voto do celibato, traidores da castidade do Cristo. E a igreja não merece esses traidores. A igreja não é culpada por esses traidores. Mas não, tem que colocar em cima da igreja a culpa quando ela faz exatamente o contrário. Nolite tangere Christos meus. Os sacerdotes são ungidos de Deus.
E quando nós beijamos a mão de um sacerdote, não estamos beijando a mão dele porque cremos que aquela mão é imaculada. Infelizmente, nossa mão não é imaculada. Mas quando beijamos a mão de um sacerdote, beijamos a mão do sacerdote porque cremos que aquela mão já não é a mão de um homem, é a mão chagada do Cristo ressuscitado. Cristo usa uma mão pecadora para ser a sua mão chagada de ressuscitado. É a mão que se ergue sobre as nossas cabeças dizendo: eu te absolvo dos teus pecados. É a mão que se ergue sobre o pão e o vinho para dizer: santificai, Senhor, isto é meu corpo, isto é meu sangue. O ungido de Deus. E não por acaso, a igreja chama os sacerdotes de padre. Porque são pais, pais na fé. Pais a quem nós devemos venerar quando são santos. A quem devemos respeitar quando são conforme a vontade de Deus. Mas atenção, a quem devemos também respeitar, embora muitas vezes traidores. Saul era um traidor de Deus. Davi não tocou nele. Claro que um sacerdote que comete um pecado terrível de pedofilia deve ir para a cadeia. Claro, mas nós devemos mesmo assim respeitar o sacerdócio dele, embora o lugar dele seja cadeia. É um Cristo na cadeia. É um ungido de Deus na cadeia, que merece porque está pagando lá pelo seu crime. Mas nós temos que com a espada saber distinguir o sacerdote, o ungido de Deus, daquilo que é o crime que ele cometeu. Estou dizendo tudo isso para ajudar você também a perdoar o seu pai. Lembra que é disso que nós estamos falando? Estamos falando do honrar pai e mãe? Como é que você pode e deve perdoar o seu pai? Põe uma coisa na cabeça de vocês. Um filho que se revolta contra o próprio pai, por mais que o seu pai, não me interessa o que é que seu pai aprontou na vida, não me interessa se o seu pai é adúltero, drogado, alcoólatra, criminoso, assassino, traficante, estuprador, o que for. Não me interessa qual é o currículo do seu pai. Um filho que se revolta contra o próprio pai está cortando o galho no qual ele está sentado. Ele vai cair. Revoltar-se contra o próprio pai é algo autodestruidor. Se o seu pai é um criminoso, espero que não seja, mas se ele é um criminoso, tudo bem, quer dizer, tudo mal, mas mantenha a distância dos crimes dele, mas no seu coração você tem que dar um jeito de ter compaixão daquele homem sem ser conivente com os crimes dele. Sem você se tornar cúmplice do crime dele, você precisa de alguma forma perdoar o seu pai. Se vira. Você tem que se virar. Por quê? Porque se você não perdoa o seu pai, você está fazendo mal a você. Você está metendo a enxada nos seus próprios pés. Você está fazendo mal a você mesmo, porque ele é a sua raiz. Compreende isso? Vamos dar exemplos mais práticos, porque às vezes fica difícil da gente imaginar como é que isso pode ser feito. Eu conheço a situação concreta de um senhor, já de idade, cujo pai, quando era vivo, agora o pai já está morto, já faleceu, o pai era um criminoso. E esse homem, que era filho de um criminoso, era tremendamente violento. Violento com todo mundo. Violento com a esposa, violento com os amigos. Agredia. Até que finalmente ele foi buscar aconselhamento e ajuda. Por que é que eu sou violento assim? Por que é que eu sou desse jeito e maltrato as pessoas que eu mais amo?
vai cavar, cava, encontraram a raiz. Ele precisava perdoar o pai. Porque o filho que não perdoa o seu pai termina repetindo a vida dele de alguma forma. O pai era um criminoso, ele era um violento. Ele precisava perdoar o pai, e de fato foi o que aconteceu. Na oração, ele foi caminhando, foi vivendo aqueles momentos trágicos da infância dele, da adolescência dele, que ficaram marcados, e foi perdoando o pai, foi compreendendo o pai, foi entendendo que aquele pai, que era um criminoso sem dúvida nenhuma, que merecia a cadeia do jeito que ele terminou na cadeia, aquele pai criminoso também tinha sido vítima. Também tinha sido vítima de um avô que não tinha sido bom pai. E começou a ter compaixão no seu coração e perdoou o seu pai. Um outro exemplo. Vocês já notaram quantos homens alcoólatras são filhos de pais alcoólatras? Já notaram isso? O pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra. O pai batia na esposa, o filho bate na esposa. O pai fazia o filho sofrer, o filho faz o neto sofrer. Aí você vai e atende essa criatura, o filho. Por que é que você bebe? Ah, porque na minha infância meu pai não sei o que, etc e tal. Veja, ele sofre porque o pai era alcoólatra. E por incrível que pareça, o que faz ele? Faz exatamente aquilo que ele abomina, que ele detesta e que ele odeia. Por que isso? Porque não perdoou o pai. Quem não perdoa o seu pai está de alguma forma se destruindo. E muitíssimas vezes termina repetindo os erros, os crimes e os problemas do pai que ele mesmo condena. Quantos filhos, quantas filhas não receberam carinho do pai e terminam não dando carinho para os filhos? Porque terminam reproduzindo aquilo que aprenderam. Sofreram por não receber um carinho de pai e terminam não dando esse carinho para os seus filhos. Gente, nós temos que romper essa cadeia. Nós temos que romper esta espiral de maldade, essa espiral de orfandade. Como? Perdoando o nosso pai. Davi nos dá hoje um exemplo luminoso. Davi nos dá o exemplo luminoso de respeitar, de honrar aquela figura de pai, pai indigno, pai traidor que é Saul. Mas Davi sabe que se ele não perdoar Saul, o que será dele quando ele for rei? Se ele não perdoar Saul, ele também não vai conseguir viver o perdão e receber o perdão quando ele for rei. É necessário nós entendermos isso, meus irmãos. Do seu pai, você recebeu o dom precioso da vida. Você entrou nesta vida. Não seja ingrato. Perdoe. Ele pode não ter tido um currículo muito glorioso. Ele pode ser até um criminoso na cadeia, se for o caso. Mas o filho deve respeitar o pai. Porque se não o fizer, o filho está cortando o galho no qual ele está sentado. Porque nós recebemos o nosso ser do nosso pai. Não adianta, você é 50% seu pai. E se você corta completamente o relacionamento com seu pai, você está cortando e sendo inimigo de 50% de você. Você está enxergando as consequências? Você está se odiando. Você está se rejeitando. Honrar pai e mãe. O evangelho de hoje fala muito concretamente dessa realidade de pai.
Agora, como nós vamos alcançar isso? O Salmo nos ajuda. Nós ouvimos no Salmo de hoje um pedido de piedade. É Davi, é sempre o mesmo Davi, o Davi da primeira leitura. Porque vocês sabem que Davi era da Canção Nova, né? Ele compunha, fazia. Ele não gravava CDs porque não tinha na época. Mas se tivesse, gravaria. Ele diz: piedade, Senhor, piedade. Vejam, Davi olha para a sua vida e para a sua miséria. O que é que ele tem na vida? Ele tem um inimigo que o persegue, uma figura de pai que é seu inimigo, ele tem as tribulações, ele tem os problemas. Em vós se abriga a minha alma. De vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Como Davi foi paciente. Vejam, a paciência de Davi não significava ser conivente, ser cúmplice com os pecados de Saul. Davi não era cúmplice do pecado de Saul. Mas ele sabia que tinha que aguentar o tranco daquela tormenta. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a esse Deus que me dá tudo bem, que me envie do céu sua ajuda. Peça a ajuda de Deus. Você diz assim: Padre Paulo, eu não dou conta de perdoar o meu pai. E eu digo, é verdade, você não dá conta. Peça a Deus. Lance um grito ao Senhor Deus Altíssimo. Peça a Ele, porque Davi não perdoou Saul porque tinha força humana, mas porque como ungido de Deus recebeu a graça. Peça a Deus esse dom, esta dádiva de perdoar a figura do seu pai. Isso é um ponto que todos nós precisamos fazer na nossa vida. Acerte os ponteiros com o seu pai. Aí você chega e diz assim: ah, padre, mas agora é tarde, meu pai morreu. E você não acredita na comunhão dos santos? Você não acredita que quem está junto de Deus está e pertence ao corpo de Cristo, do qual nós somos membros também? Você não acredita que quando você comunga, que quando você participa da missa, que quando você faz suas orações, que você pode, em Deus, acertar os ponteiros com seu pai? Vejam, o que eu estou propondo aqui não é espiritismo. Eu não estou propondo aqui a solução espírita, que é a invocação de um espírito, não é isso. Não estou dizendo para você invocar o espírito do seu pai, porque nós católicos não cremos nisso. Não cremos em invocação de espíritos. Não. Nós cremos que as pessoas falecidas estão com Deus, ou no purgatório, ou no inferno, né? São as três opções. Mas quem está junto de Deus, seja no céu, ou seja porque está se preparando, já está salvo no purgatório, mas está se preparando para o céu, com estas pessoas nós podemos em Deus, nos relacionar. É a comunhão dos santos. Nós podemos em Deus dar o perdão e receber o perdão. Aí você vai chegar e dizer assim: padre, mas como é que eu sei que meu pai está no céu, ou está no purgatório e não está no inferno? Nós não sabemos. Acerte os ponteiros em Deus. E Deus sabe qual é a situação do seu pai. Dê ao seu pai o perdão que ele precisa receber e receba dele o perdão que ele precisa dar a você. Acerte os ponteiros do seu pai, porque isto está prejudicando a sua vida. Acerte os ponteiros com ele. E se o seu pai está vivo, você diz: ah não, padre, eu não tenho condições de ir com meu pai, porque meu pai é um criminoso, não vai me aceitar nunca, etc e tal. Veja, se o seu pai está vivo, também reze por ele. Dê o primeiro passo no seu coração. Comece a trabalhar esse perdão no seu coração. Escreva cartas para o seu pai, mesmo que você não as entregue. Vá escrevendo e vá dizendo:
até que você sente que você está pronto para dar o passo. Você está pronto para dar o passo do perdão, do encontro, do diálogo com Ele e acertar os ponteiros definitivamente com seu Pai. É importante. Quem sabe seu Pai espera isso de você. Quem sabe seu Pai está esperando que você acerte os ponteiros com Ele. Só que Ele não tem coragem. E você também não tem coragem. Como é triste a gente ver certas cenas de velório, né? A pessoa lá no caixão, e aquele desespero todo se pendurando no caixão. Pode saber, teve muito piseiro no velório, é porque tem alguma coisa ali que precisava ser acertada e não foi acertada. Não espere seu pai morrer. É muito ruim ter que beijar defunto. Beije seu pai agora que ele está vivo. Perdoe o seu pai. Ele espera isso de você. Dê o perdão e receba o perdão. Faça isto. Siga o exemplo de Davi. Davi pede a Deus ajuda. Peçamos a Deus essa ajuda. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós queremos pedir nessa Santa Missa. Uma última palavra sobre o Evangelho, já para concluir. No Evangelho, Jesus está escolhendo os 12 apóstolos. Ele escolhe os 12. E escolhe aqueles que Ele quis para enviá-los. São os ungidos de Deus. Nós já falamos suficientemente dos sacerdotes. Já falamos dos ungidos de Deus, essas figuras paternas. Então vejam como a liturgia da palavra de hoje, preparada por Deus para essa data, nos introduz de cheio neste acampamento de oração. Um acampamento de oração celebrado no ano sacerdotal em que Nosso Senhor pede: reze pelos meus ungidos, pelos meus sacerdotes. Foi uma graça que o Papa Bento XVI tenha proclamado este ano sacerdotal. Eu testemunho para vocês, deixa eu testemunhar para vocês, o quanto eu estou sentindo na minha vida de sacerdote a graça do ano sacerdotal. A graça de saber que existe uma multidão de fiéis de joelhos. Poderia aqui colocar para vocês as graças de Deus que eu recebi nesse ano sacerdotal. Não é o caso, porque levaria, né, muito longe. Mas eu quero dizer para vocês, continuem, perseverem, rezem. Está dando certo, está funcionando. Não é à toa aquele seu sacrifício. Não está sendo à toa aquela sua penitência. Você vai chegar no céu, e quando você chegar lá, vai ter um padre que vai correr na sua direção, vai se jogar nos seus pescoços e dizer: muito obrigado. Você vai dizer: que é isso, padre? Quem é o senhor? Não conheço o senhor, nunca vi. Você lembra aquele jejum que você ofereceu? Você lembra aquela noite sem dormir? Você lembra aquela oração de joelhos? Você lembra aquela penitência, aqueles terços? Você lembra quando você foi caluniado e ofereceu aquela dor para a conversão de um sacerdote? Você lembra aquele conflito na comunidade que você suportou calado para que Deus convertesse um sacerdote? Eu estou aqui no céu porque você estava lá, de joelhos, rezando por mim. No céu nós vamos ver o que valeu esse ano sacerdotal. Que Deus recompense a todos aqueles que têm rezado pelos sacerdotes. Também eles são nossos pais, aos quais nós precisamos honrar, porque um filho que se revolta contra o pai se dá mal. Precisamos honrar, mesmo que não estejamos de acordo com os crimes deles, mesmo que não estejamos de acordo com os erros dos padres, porque existem padres criminosos e errados. Mesmo que não estejamos de acordo, precisamos perdoar como precisamos perdoar os nossos pais. Não ser coniventes, não ser cúmplices de crimes, não é isso. Mas perdoar, acertar os ponteiros espiritualmente com aquelas figuras de pai que nos ajudaram e nos ajudarão a chegar no céu, se Deus quiser.
cançãonovaplay.com. Assine já!